transformados pela renovação da mente. A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Seja Servo. Vamos orar? Senhor Jesus, que o teu nome seja glorificado através desse vídeo e que a tua palavra venha prosperar naquilo que tem sido enviado. No teu nome eu agradeço. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Quero trazer uma palavra de edificação para a tua vida que se encontra no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. É difícil para nós a transformação da mente, a mudança da nossa mente, mudança de visão, mudança de pensamento. É algo que vem de tradições, de tempos entranhados em nós. E Paulo está falando, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, que nós não devemos nos conformar com as coisas deste mundo, tratá-las como se fossem normais, caminhar conforme o andar ou a visão que o mundo caminha, que o mundo anda. Porque quem caminha com Cristo, caminha com propósito, caminha com objetivo, caminha sabendo que a perda neste mundo é ganho para Cristo. Paulo chega a dizer que ele considerou todo o ensino que ele tinha. Paulo, que era um estudioso da lei, ele era um mestre que passou a sua vida estudando aos pés de Gamaliel. Ele chega a dizer que todo o seu ensino, todo o aprendizado, tudo que ele tinha de conhecimento secular e da lei judaica, ele chegou a considerar como esterco, ele disse, em comparação a ganhar a Cristo, em comparação a estar com Cristo, a fazer a vontade do Senhor, a mudar, a ser transformado. E a transformação da mente é um processo. Sabe que o próprio Paulo, quando ele passa por esse processo, a gente pode perceber lá na carta, quando ele escreve a Timóteo, que lá na sua velhice ele ainda está sendo moldado, ele ainda está sendo transformado. Ou seja, a caminhada com Cristo, ela é um processo desde a nossa conversão até a nossa velhice. É um processo de transformação de mente. Que, como eu disse, muitas vezes é difícil. Muitas vezes nós vamos errar, nós vamos tropeçar, nós vamos pecar, mas nós vamos ter que retornar do ponto inicial e começar de novo até que a gente seja gerado em Cristo, até que haja uma formação verdadeira em Cristo. E aí, como é que a gente faz isso? Paulo diz que nós devemos nos examinar todos os dias. Todos os dias nós olhamos para dentro de nós mesmos e aí a gente vê o Senhor trabalhando, o Senhor tratando em feridas antigas, né? Em coisas que nós deveríamos ter deixado no passado, e muitas vezes elas voltam, né? Mas o Senhor, ele segue tratando, ele segue curando as feridas que estão dentro de nós. E como é que ele cura? Ele cura expondo, colocando para fora. Sabe, muitas vezes aquela palavra que tu fala, que eu falo, que de repente a gente percebe em nós mesmos: olha, por que eu falei isso? Por que eu disse isso? Né? A gente vai vendo que tem coisas lá dentro do nosso coração que estão saindo para fora para serem curadas. Porque enquanto elas estavam guardadas lá dentro, a gente não sabia. Nós não percebíamos que aquelas feridas estavam ali. E aí a gente vê um monte de coisas saindo e Jesus vai dizer que a boca fala o que está cheio o coração. Nossa boca vai reproduzir
aquilo que o nosso coração está cheio, e a gente manifesta através das nossas palavras, né? Então, às vezes, nós estamos cheios de raiva, cheios de rancor, de mágoa, né? E muitas vezes nós até achamos que já tínhamos sido curados. E aí, de repente, o Senhor começa a expor, o Senhor começa a trazer de volta, o Senhor começa a mostrar para nós o quanto nós precisamos buscar nele a cura da nossa alma, a cura do nosso interior. Eu quero ficar nesse vídeo aqui em poucas palavras, né? Só quero trazer mesmo essa reflexão. Quando nós estamos presos neste mundo, e Paulo está falando o seguinte, ó, seja renovado pela transformação da mente. Existem tradições humanas, coisas que nós praticamos porque pessoas praticavam, porque outros praticam, mas nós não sabemos sequer a origem dessas tradições. A gente sequer para investigar, para se questionar por que nós praticamos isso. Por que nós fazemos isso? A minha mãe fazia, a minha avó fazia, o meu tio fazia. Será que eu tenho que fazer mesmo? Por que eu faço essas práticas? Né? O quão racional são as práticas que eu faço? Né? A Bíblia diz, Paulo diz que a fé em Cristo é racional. A fé em Cristo não é uma fé que eu creio porque sinto, é uma fé que eu creio porque sei, porque conheço. É diferente de, por exemplo, quando eu acreditava que os deuses que eu servia em outro tempo, eles me serviam, mas eu acreditava neles como deuses, tendo eles como quem se sujeitasse à minha vontade. E hoje, crendo no Cristo vivo, sabendo que Ele é Senhor e Deus, Ele não está sujeito a mim, mas eu estou sujeita a Ele. Ele não é meu servo, porque Ele é Deus, mas sou eu a sua serva. Eu sou serva do meu Senhor, assim como tu que está me ouvindo, que está escutando aqui este vídeo, que ele venha edificar grandiosamente a tua vida. Eu quero te trazer aqui um outro exemplo de tradições que nós estamos presos em festas desse mundo, religiosidades, né? Pessoas que têm por costume, muitas vezes nós nos sentimos mais espirituais. Eu quero te falar sobre sensação de segurança. Um dia eu me fiz essa pergunta quando eu vi uma reportagem que falava sobre a sensação de segurança. E a gente começa a se questionar o que é sensação de segurança. Sabe aquela viatura que talvez aí na tua cidade ela fica ali no canteiro central, mas não tem nenhum policial dentro? É simplesmente para te olhar e dizer assim, parece que nós estamos seguros. Isso é sensação de segurança. Então nós temos também, e Paulo está dizendo sobre isso, seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Ele está falando o seguinte, para com esse negócio de religiosidade, de tradições humanas, coisas do mundo a qual nós estamos apegados ainda. Porque a nossa formação deve ser gerada em Cristo. A tua formação, a minha formação deve ser gerada em Cristo, entendendo que nós estamos soltos das coisas dessa terra. Porque as coisas dessa terra são passageiras, mas as coisas do céu, as coisas espirituais, elas são eternas. E é por essa carreira, é por esse galardão, é por este prêmio da eternidade que nós percorremos. É isso que Paulo está querendo falar aqui. Nós precisamos ser transformados, mas essa transformação, eu quero te dizer, talvez tu tropece aí como eu, né? Em várias coisas, para tu descansar o teu coração, porque há um processo. Existe uma caminhada a qual nós, dia após dia, caindo, levantando, até que muitas lições nós vamos conseguir vencer, muitas coisas nós não vamos retornar mais. Por exemplo, te dou um exemplo, há muitas áreas da minha vida onde eu vejo que o Senhor já trabalhou muito e há muitas áreas que eu vejo que o Senhor precisa ainda trabalhar mais, né? Mas como isso? Através da minha renúncia, através da minha busca por Ele, da minha busca pela presença dEle, da minha renúncia de mim mesmo, do quanto eu consigo me avaliar, olhar para dentro de mim mesmo, né? As nossas falhas, né? Como é difícil, é bem difícil, mas como eu falei para os irmãos, eu vou citar Paulo quando ele fala para Timóteo. Primeiro ele rejeita Timóteo por causa de um erro, Marcos, desculpa.
ele rejeita Marcos, que é um jovem. Ele diz que não vai mais viajar com Marcos, e porque Marcos não serve para o ministério. Porque Marcos errou. Marcos é um jovem e a gente erra até mesmo na velhice, quanto mais sendo jovem. E quando a gente vê Paulo lá preso em Roma, né, naquela prisão fria, sozinho, dizendo que todos abandonaram ele, e ele viu que o ministério de Marcos, a qual ele havia rejeitado, prosperou, ele vai até Timóteo, ele vai escrever para Timóteo, ele vai dizer: Timóteo, vem me visitar e traz para mim os pergaminhos, traz para mim a minha capa, vem depressa porque o inverno está chegando, e traz também contigo Marcos, porque ele me é muito útil no ministério. Ou seja, primeiro ele rejeitou Marcos no começo da sua caminhada, do seu ministério, e depois, ao longo do tempo, ele viu que ele estava errado, né? Porque Barnabé, que também tinha abraçado o próprio Paulo, ele deu uma chance para Marcos. Ele disse: não, eu vou caminhar com ele, eu vou ensinar ele, eu vou ajudar ele. E foi isso que ele fez. E quando Paulo viu que o investimento de Barnabé deu certo, foi positivo, e que Cristo não despreza um coração que vem até ele, aí ele vai e diz: agora vem que ele me serve. E o que é isso? Isso é transformação de mente. Isso é quando a gente reconhece. A transformação de mente é quando a gente é capaz de reconhecer. Primeiro, começando pelos nossos erros, nós reconhecemos os nossos erros. A gente entende que todos os dias nós estamos sendo moldados. A questão é: a que tu está te moldando? Qual é o padrão que tu está seguindo? Nós estamos moldados como o mundo se molda. O mundo tem um padrão de aparência. É no mundo aquele que tem. No mundo, quem tem mais é aquele que é maior. Foi isso que Jesus disse. Assim que as pessoas se medem no mundo. Aquele que possui, que tem muitas posses, ele é visto como grande. Mas para Jesus, ele disse: no reino de Deus não é assim que funciona. No reino de Deus, aquele que serve ao seu próximo, esse é o maior. Que coisa linda a visão do Senhor Jesus. A visão do céu, a visão do reino, que é muito maior e muito mais alta que a nossa, né? E é por isso que nós somos pó. Nós viemos do pó, né? Nós nos engrandecemos muito, mas sequer o dia da nossa morte a gente sabe, né? Então eu quero deixar essas palavras para ti aqui. E a gente está tentando organizar melhor o canal, organizar melhor os vídeos aqui, em função da nossa rotina, que às vezes é meio desordenada aí, mas nós vamos acertando. A questão é, e eu deixo essa palavra para ti aqui, é quando nós, mesmo devagarinho, a gente vai se ajustando, mas a gente não desiste, né? Então assim é com a tua mente, com a minha mente. Às vezes a gente vai até retroceder, mas eu quero te dizer que no reino, retroceder, voltar, é um sinal de avanço muitas vezes. Porque é melhor a gente voltar para corrigir coisas do que avançar com coisas que na frente vão fazer peso para nós, que na frente vai fazer tudo dar errado. Coisas que deveriam ter ficado para trás e que nós não corrigimos. Então eu quero te dizer hoje: seja transformado pela renovação do entendimento, sabe? Não segue o padrão do mundo, mas segue o padrão de Deus, o padrão celestial. O padrão divino é diferente. O padrão divino é diferente para a tua vida. É um padrão que não te traz escravização na mente. Toda a escravidão, ela vem a cair por terra em nome do Senhor Jesus na tua vida, na minha vida. Quantas vezes nós fazemos coisas, nós nos obrigamos a fazer coisas porque são tradições. Quantas vezes nós não temos condições de fazer e nós queremos fazer e aquilo nos traz um peso tão grande e a gente não consegue descansar em Deus e dizer: até aqui eu pude ir, daqui eu não posso mais. Né? Quantas vezes nós nos sentimos obrigados porque devemos satisfações no mundo para pessoas, para a sociedade, e nós não conseguimos entender o descanso do Senhor, a transformação da mente, a transformação, a formação de Cristo, a geração de caráter em nós. Então eu quero deixar essas palavras para ti hoje, para que a gente possa
se libertar como corpo de Cristo, né? Para que haja uma libertação no nosso meio, na nossa mente, que não seja só de palavras, né? Quantas vezes a gente tem falado, mas muitas vezes a gente fala como se fosse fácil, e a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que tem que ter renúncia, tem que ter jejum, tem que ter oração, né? Tem que ter busca, tem que ter alguém que se coloque diante do Senhor, inclusive pela tua família, para a transformação da mente, não só da tua. Persevera, é difícil, né? Muitas vezes, além da gente estar buscando pela nossa transformação, nós estamos buscando pela transformação dos nossos familiares, e a gente sabe que não é fácil, é difícil, é processo, é busca, mas a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço, e somente aqueles que se esforçam se apoderam dele, né? Então eu quero orar contigo, deixar essa oração aqui, e eu creio na transformação da mente, da tua mente, é renovada em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vai devagar, vai com calma, deixa ele agir. Tem coisas que ele vai arrancar e tem coisas que vão demorar, talvez até a velhice, como foi o caso de Paulo. Mas o importante é que a gente possa chegar, percorrer a carreira, né? Guardar a fé e correr toda essa proposta que nos foi proposto pelo Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, porque o Senhor tem nos guardado até aqui. Se não fosse o Senhor, os nossos inimigos teriam nos engolido vivo, Pai. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então eu quero te pedir que o Senhor nos ajude mais uma vez nesse processo que é a transformação da nossa mente, nesse processo que é de deixar coisas para trás, que é de ampliar a nossa visão, Senhor. Amplia, Senhor, a visão do teu servo e da tua serva, deste homem, dessa mulher de Deus, Senhor, que tem lutado com o seu interior, que tem lutado, Pai, com aquelas coisas antigas, com aqueles ciclos antigos, com os rancores, com as mágoas, com as tristezas da vida, Pai. Nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor assuma o controle da nossa vida de forma completa, que seja total, que seja real a tua presença na nossa vida, Pai, a ponto de nós podermos resplandecer o teu rosto, não apenas nas nossas palavras, Pai, mas também nas nossas atitudes. Que também as nossas atitudes possam falar do Senhor na vida dos teus servos. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço e também te peço que a tua mão poderosa esteja sobre este homem, sobre essa mulher, dando livramento, cuidando, guardando, protegendo, aonde quer que ele esteja, que a tua presença esteja com ele, com ela. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quero deixar aqui para ti esse vídeo. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.